sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro do estudo do nosso livro, no Mediunidade, Evangelho no Café, onde estamos dando continuidade ao livro dos médiuns. E para nos preparar para o nosso encontro de hoje, vamos assim elevando os nossos pensamentos. Vamos elevando também os nossos sentimentos e vamos nos ligando com nossos mentores, esses queridos amigos que nos auxiliam então muito, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E que com certeza nos auxiliaram para estarmos aqui hoje, nesse encontro, mais um estudo no Livro dos Médiuns. Vamos nos ligando a toda a espiritualidade que está aqui conosco, principalmente ao mentor desse nosso trabalho e ao mentor do Espaço do Evangelho. E todos juntos, com muito amor, com muito carinho, vamos nos ligando a Maria, nossa mãe, pedindo a ela que nos envolva com as luzes do seu manto, que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para o estudo da tarde de hoje. E pedimos a ela também que nos acompanhe a presença de seu Filho amado, Mestre Jesus. Mestre amado, obrigada pelos seus ensinamentos, auxilia-nos no entendimento dos mesmos para que possamos a cada dia incorporá-los em nossas vidas. E acompanhe-nos, mestre amigo, a presença de Deus, nosso Pai. Pai amado, obrigada por todas as oportunidades da vida e principalmente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais sobre essa obra tão importante que é o Livro dos Médiuns. Abençoe nossos propósitos e permita que possamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje. E assim, então, vamos agora receber a nossa querida Ana, que começará fazendo a exposição do tema. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Sandra. Olá a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Nós estamos no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, intitulado Da Obsessão. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos itens 245 a 248. A obsessão sempre ocorre pela afinidade entre obsidiado e obsessor, onde muitas vezes os papéis podem se confundir. Nós achamos que o desencarnado é o obsessor, e, na verdade, ele é o obsidiado. Kardec inicia o item 245 esclarecendo que as causas da obsessão podem variar segundo o caráter do espírito. Essas causas vão desde uma vingança na concepção do obsessor contra a pessoa que o magoou, tanto na vida atual, como pode ter sido também numa existência anterior. Até uma circunstância fortuita, ensejada por uma atitude, um sentimento ou uma ação ocasional do obsidiado. Também pode acontecer por maldade daquele a quem o bem-estar do obsidiado causa inveja. Por exemplo, por vaidade, tanto de um quanto de outro. Pode também ser por covardia, aproveitando-se da fraqueza moral do obsidiado. E aí vai a nossa primeira pergunta. O que leva um espírito a obsidiar outro é sempre um motivo justo? O que leva um espírito a obsidiar outro é sempre um motivo justo? A obsessão pode ocorrer de encarnado para encarnado também, desejando fazer o mal para o outro, para lhe prejudicar. São as invejas, as guerras de vaidades, sabotando o trabalho do outro, espalhando discórdia.
Mas nós não podemos nos esquecer que a obsessão, ela não acontece de repente. Não é um pensamento isolado, mas sim são pensamentos que vão sendo lançados pouco perceptíveis, mas que através da constância vão se aprofundando. Tem uma sucessão de ocorrências, um conjunto de fatores até chegar à obsessão. E aí vai a nossa segunda pergunta. Qual é a base do processo obsessivo? Qual é a base do processo obsessivo? E já vai em seguida a nossa terceira pergunta. Existe imunidade para a obsessão? Existe imunidade para a obsessão? No item 246, Kardec esclarece que existem obsessores sem maldade, que têm mesmo alguma coisa de bom, mas são dominados pelo orgulho, principalmente por se julgarem sábios, mas é um falso saber. Tem ideias próprias sobre filosofia, ciência, moral, religião e querem fazer prevalecer sua opinião. Procuram deslumbrar com uma linguagem cheia de termos técnicos, enfeitadas por palavras como caridade e moral, evitando dar maus conselhos, porque eles sabem que seriam repelidos. E aí vai nossa quarta pergunta. Esse tipo de espírito oferece algum perigo para o médium? Que tipo de médium eles escolhem para levar suas mensagens? Esse tipo de espírito oferece algum perigo para o médium? Que tipo de médium eles escolhem para levar as suas mensagens? No item 247, Kardec fala dos espíritos sistemáticos, ou seja, espíritos que criam teorias, que criam hipóteses. Eles procuram médiuns que têm facilidade para escrever, que são instrumentos dóceis e, acima de tudo, entusiastas e se deixam envolver por eles. São espíritos que querem dar a última palavra, dar ordens. São prolixos, procuram compensar a qualidade pela quantidade. Gostam de ditar a seus intérpretes escritos volumosos, pouco inteligentes, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material em poucas frases. E aqui nós temos que considerar que essa fecundidade prodigiosa deve ser sempre suspeita. E nós queremos também fazer uma ressalva. Na época de Kardec, realmente as massas tinham dificuldade de acesso à leitura. Por isso que ele fala da impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Hoje, nós já não podemos dizer o mesmo. A internet permite a publicação de qualquer coisa, aparecendo publicações inoportunas. É muito importante que nós tenhamos o cuidado de analisar essas mensagens, principalmente quando não conhecemos a origem do texto, de comparar as ideias e os pensamentos para podermos discernir da veracidade da sua procedência. Prudência nunca é demais quando se trata desse tipo de escritos, principalmente porque elas podem chocar o bom senso,
provocando uma impressão desagradável às pessoas que estão iniciando, dando uma ideia falsa do espiritismo. E aí vai a nossa quinta pergunta. Como podemos avaliar as mensagens que nos chegam? Em que critérios devemos nos basear? Como podemos avaliar as mensagens que nos chegam? Em que critério devemos nos basear? É muito frequente um médium se comunicar apenas com um espírito que se ligou a ele. E nem sempre se trata de obsessão. Pode ser falta de flexibilidade do médium e de uma afinidade especial de sua parte com este ou aquele espírito. Um espírito bom jamais vai exigir exclusividade. Por quê? Porque ele sabe perfeitamente que essa ligação vai se dar através da afinidade entre ele e o médium. Já na obsessão, o espírito se impõe, não aceita críticas. E, verificando que elas não são aceitas, sugere ao médium que se isole, que se afaste. E aí, nós perguntamos, nossa sexta pergunta, por que o isolamento do médium é prejudicial para ele? Por que o isolamento do médium é prejudicial para ele? Os itens que nós estamos estudando hoje vêm ressaltar que os motivos que levam à obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Não podemos nos esquecer, porém, que só ocorrerá o processo obsessivo se for criado vínculo entre obsessor e obsidiado. Assim, todos nós precisamos ter nossos ouvidos abertos às opiniões sobre o nosso comportamento. Perceber, às vezes, se torna um pouco difícil, mas aqueles que nos rodeiam podem nos ajudar. Abramos as nossas mentes para ouvir. Não vamos ter ideias preconcebidas. Vamos aceitar amorosamente o que as pessoas vêm nos dizer, porque elas podem realmente nos ajudar. Lembrando sempre que todos nós estamos sujeitos a influenciar e sermos influenciados por encarnados e desencarnados. E aí vai a nossa sétima e última pergunta. O que podemos fazer para evitar um processo obsessivo? O que podemos fazer para evitar um processo obsessivo? E agora, vamos lá, vamos debater essas perguntas. Vamos chamar a Vanessa? A Vanessa não veio hoje. Ah, ela ficou de responder todas as perguntas hoje. Vamos tirar sarro da Vanessa. Então, acho que nós vamos embora. Tá bom. Então, eu achei, assim, todas as perguntas, mas eu queria começar pela terceira. Eu não vou seguir a sua ordem. Existe imunidade para obsessão? Se houvesse imunidade... Peraí, vamos pensar um pouquinho. O que é imunidade? Você está livre. Não, como uma vacina, é uma prevenção. Então, não existe imunidade completa, existe parcial. Na minha concepção, quando li tudo isso, eu entendo que por estarmos trabalhando isso, elevar-se moralmente não é suficiente.
Elevar-se moralmente não é suficiente. Por quê? Porque mesmo que o médium tenha atingido algum grau de moralidade, a obsessão vem para ajudar ele a se elevar mais ainda. Então, aqui eu fiquei numa dúvida. Seria o caso de nós seguirmos completamente Jesus? E aí, então, estaríamos imunes? Porque, em vez de responder a sua pergunta, eu boto mais lenha na fogueira para dizer: a obsessão não pode ser vista como algo que eu vou extinguir da minha vida enquanto estou aqui na Terra. Por quê? Porque aqui é provas e expiações. Se eu estivesse num planeta mais elevado, onde eu estaria elevada, eu estaria totalmente imune. Então, eu ressalvo o que é que você quis dizer com essa imunidade, tá? Porque aí fica a minha perguntinha danada aí. Tá? Eu acho que se a gente pensar na segunda pergunta, ela já começa a dar, vamos dizer assim, um pequeno toque, né? Qual é a base do processo obsessivo? Riqueza moral. Sandra. Eu acho assim que óbvio que a moral auxilia muito, mas acontece que nós ainda não somos, estamos bem longe da perfeição. Então, ocorre no dia a dia da nossa vida? Muitas vezes nós passamos por algum processo na vida, uma mágoa, um problema, uma dificuldade, que faz com que nós abramos assim, abrimos uma brecha. E nessa brecha, quanto mais nós pensamos naquilo, mais nós vamos assim sendo influenciados e cada vez mais estamos pensando e cada vez mais estamos sendo obsedados por causa do nosso próprio pensamento, não porque outros vieram, não porque aconteceu, não porque, entende? Então eu acho que não tem imunidade, Ana, porque nós ainda somos, na minha opinião, né? Nós ainda somos imperfeitos e a nossa vida é oscilante, por mais que nós queiramos manter um padrão para a nossa vida, ainda é muito difícil, porque nós somos assim, e é difícil porque aqui é um planeta de provas e expiações. É um planeta que quando você diz assim, venci essa batalha, daqui 2 semanas você escorrega na batalha de novo e fala, pô, não venci nada. Então, para que nós possamos realmente adquirir uma virtude, é muito difícil. Então, enquanto nós não conseguimos adquirir essa ou aquela virtude na nossa vida, nós vamos dando, sim, dando possibilidade para sermos obsediados. E Então, eu acho que assim, até porque, Sandra, complementando exatamente o que você disse, se nós nos considerarmos imunes, aí é que caímos. também. Se nós nos acharmos já muito, né? Porque, não, porque eu já não. Ali é que entra. Eu acho muito interessante. E aí eu volto para a sua primeira pergunta, porque aí já respondi a terceira, a segunda, eu vou responder a primeira. Por quê? Não existe a imunidade justamente porque a base do processo obsessivo está nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que acontece na nossa vida. E o que leva um espírito a obsediar outro é sempre um motivo justo? Quem diz que é justo? É justo para mim, mas não é justo para o outro. Tudo tem 2 pesos, 2 medidas. Então, por exemplo, o que faz com que eu pense naquela pessoa que me prejudicou, para ele tudo bem. Mas eu que estou ali desenvolvendo esse processo e nem é justo para mim, por isso que é muito importante o nosso estudo. Porque quando nós estamos aqui esclarecendo a nossa mente com relação aos assuntos, nós percebemos justamente isso. Para que eu vou me preocupar com uma coisa que já foi no passado? Né? Porque se aconteceu ontem, já é passado. Então, eu não vou mais me preocupar com isso, porque eu só vou trazer mais problemas para mim. Cada vez que eu penso naquela situação, aquela situação se repete vivamente na minha vida,
o meu emocional é totalmente desequilibrado novamente, e aí eu vou abrindo as brechas para que outras situações desagradáveis aconteçam. Bom, essa é a minha opinião. É aquilo, tudo isso que vocês estão falando, né? Eu acho que a conclusão, tudo nós causamos para nós mesmos. Ninguém é obsediado porque o outro tentou. É nós que abrimos as brechas em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossas ações. Tudo depende de nós. Mas tem Melhorar, mais uma coisa aí que ser a Sandra feliz. falou. A Ana Alice pergunta: é justo? Se você tem uma dívida, você pagar ela, é justo. Portanto, se você está sendo obsediado, se você foi obsedado, se você parar para pensar quando você foi obsedado, era por uma. Complementa o que você disse, Teresa. Era por uma questão da sua moralidade que você tinha que trabalhar por causa daquilo que você Então, é isso já o que eu estou fizera. dizendo. Toda a causa somos nós que provocamos, sou eu que provoco. Então, é justo pagar a dívida. É isso. Mas não da forma de ser obsediado. Aí eu Talvez é o não concordo. último recurso, talvez é o Aí último eu, recurso para a pessoa acordar, porque quantas pessoas foram arrastadas para uma casa espírita ou para qualquer casa de oração e foi ali que começaram o seu processo de transformação. Porque olha só, não olhando desse existem ponto, vítimas, ok, não ok. existe, só deixa eu concluir. Não existem vítimas, porque aí, se nós acharmos que aquele que está sendo obsessor e obsedado, não existe vítima nessa relação. Mas Nós, eu não nós, coloquei que tem vítima, eu coloquei que nós somos responsáveis. Se estamos sendo obsediados, nós somos o responsável por isso. Ou por atitudes que não sabemos, que não foi feito nessa vida, foi feito em outra, e que pode até ter sido feito nessa vida também, por que não? Ou por brechas de pensamentos, que tem os levianos que é por raiva, estão com raiva do mundo, então que é aquele que tem brecha, vou incomodar. Então, é o que eu estou dizendo, que não tirar a culpa do quem está sendo obsediado. Não é o coitadinho. Sandra, Quero só acrescentar o que você está falando, deixando bem assim, bem claro, Teresa, que realmente uma das coisas para nos libertarmos dessas situações é nos responsabilizarmos pela situação. Porque nada acontece se nós não temos o nosso, como que se deu, o nosso grau de responsabilidade. Nada vem por acaso, cai na nossa vida como paraquedas. Vamos analisar e olhar o que eu fiz, vamos cuidar de nós, porque só assim nós vamos conseguir entender e tentar nos melhorar. É o que eu penso, gente. Não sei se Flávio, Então, tem um caso que o Divaldo conta, aconteceu com ele. Aí eu falo, era um obsessor que chegava e, vamos dizer, não por motivo justo, é o que é o seguinte, numa encarnação, o Divaldo era um membro da igreja e esse obsessor, Ana, ele cometeu um erro e e o Divaldo, naquela encarnação, penalizou ele. Daí, depois passou aquela encarnação, começou a obsidiar. Daí até ele se aparecia, como chama? E constantemente aparecia para ele na casa do caminho, né? O Divaldo ele chamava o Divaldo de máscara, né? Ou monstro, uns chamavam de máscara, outro de monstro, né? E terminou quando chegou uma criança, largaram lá na porta, uma menininha, daí ele falou, essa daí é minha mãe, se você cuidar bem dela, eu vou, né, serei seu amigo, alguma coisa. Daí ele até brincou, agora eu vou judiar dela, né?
brincando. Resultado, aí fizeram as pazes e disse que qualquer problema jurídico, ele chamava esse espírito para auxiliar ele. Então, nem todas as causas talvez sejam justas. Eu não sei toda a história dos dois. Eu só queria lembrar o seguinte, com relação a Divaldo, o espírito aparecia para ele tentando obsidiá-lo. Isso não quer dizer que ele tenha sido obsidiado pela Exato. própria experiência que ele tem. Mas a gente queria só comentar uma coisa muito importante. A base do processo obsessivo é a sintonia. Nós comentamos antes que são pequenas ideias que vão sendo jogadas, sutis. Se houver sintonia, muito bem. Se não houver sintonia, com certeza o processo obsessivo não acontece. O problema aí é aquilo que vocês falaram, é a nossa fragilidade, porque nós somos imperfeitos e não conseguimos manter um padrão vibratório para impedir que isso aconteça. Mas também, uma coisa muito importante que nós não podemos nos esquecer, que o processo obsessivo é uma ideia fixa. A pessoa permanece pensando naquilo constantemente. E nós sabemos também que pode acontecer do espírito se afastar e o encarnado continuar com a ideia fixa, que é uma coisa também que nós precisamos tomar muito cuidado, porque realmente ninguém está imune. E seria vaidade nossa achar que nós estaremos livres. É aquilo que a Silvana falou. Seguir os ensinamentos de Jesus, com certeza, é a nossa obrigação. Para isso, nós somos, se somos cristãos, se acreditamos na mensagem do Evangelho, é claro que nós temos que vivenciar isso. Mas nem por isso nós estamos imunes, que estamos aqui ainda para aprender, somos imperfeitos e vamos, com certeza, levantar, cair. Mas o que é mais importante de tudo isso é a gente aproveitar a experiência que vamos vivendo para que possamos realmente nos libertar disso, né? Então, eu acho que é muito importante. E concordo que nem sempre é um motivo justo. O motivo é justo, e a Silvana falou uma coisa, e a Tereza também, veja bem, quando nós acolhemos, é porque nós temos culpa. A culpa demonstra que realmente nós estivemos envolvidos na situação. Mas, muitas vezes, ele pode ir jogando as ideias, querendo nos obsidiar, e não vai encontrar eco. Por quê? Porque não é um motivo justo. Da mesma maneira que a gente colocou o fato de um encarnado para encarnado querer fazer prevalecer as suas ideias para prejudicar. Ele pode minar, ele pode realmente tentar atrapalhar o trabalho do outro, ele pode realmente criar situações, não é, que venham a dificultar. Mas nós não podemos nos esquecer que se nós temos as nossas dificuldades, nós podemos aprender com elas. Não vou falar mais, senão eu entro nas outras perguntas. Então, mas aí, dado isso, a gente já pode pensar que não é um perigo para o médium. O perigo maior seria ele ser obsedado e chegar a ser fascinado. Mas acredito que você, falando dessa forma, você está dizendo assim, olha, o encarnado, quando é obsedado, ou o espírito desencarnado, a questão vai ser a mesma. Ele vai entrar num processo de auto-obsessão. E aí, para sair disso, é muito pior, porque você falou, a palavra não é nos culparmos. A Tereza falou, se nos responsabilizamos, saímos.
Agora, se entramos nessa redoma de continuar acreditando ou que somos vítimas, ou que é injusto, ou que isso e aquilo, nós não vamos fazer o nosso papel, que é ser médium e servir. Servir ao bem, ao amor, ao Cristo. Então, aqui, ampliando um pouco mais, além de correr o risco de sermos fascinados, de ficarmos totalmente subjugados, é uma questão de que o nosso trabalho todo vai por terra. Por quê? Porque você não é um bom instrumento para a espiritualidade usar de você. Aí, dizendo que o médium que vai trazer mensagem, mesmo para um espírito que está obsedando, vai ser o médium que está com uma elevada moral e que não vai entrar na sintonia desse espírito, nessas ideias que ele sugeriu para o outro que está obsedado. Só vai Então, oferecer perigo ao médium se o médium for vaidoso, se ele se deixar deslumbrar, se ele eventualmente não analisar o tipo de mensagem, não é? Porque é exatamente esse tipo de médium que eles vão escolher. Aí você está caindo na quarta pergunta. e é a falta, que é Mas justamente é isso, que eu estou falando. falta de conhecimento doutrinário. Falta total de conhecimento doutrinário. Veja, além de não ter conhecimento doutrinário, porque o que acontece? Você pode aprender na prática? Pode, mas você precisa manter constantemente o estudo. Você precisa se debruçar sobre tudo isso e estudar. Então, o que nós estamos fazendo aqui, se não isso? Repensar, pensar de novo aquilo que já foi estudado. Por quê? Porque eu vou ter condições de avaliar uma mensagem se eu já me debrucei sobre a doutrina e percebo que tem coisas que não batem, tem coisas que não fecham, que não orna, né? Vamos botar bonitinho? Ó, não orna com o cristianismo. E aí, talvez o principal critério seja nós nos mantermos constantemente evoluindo nas duas pontas. Com a moral, que foi até agora tudo que você falou, porque para mim a questão 5 divide. Tudo que você perguntou anteriormente vinha falando da moral, de todos os meandros da moral. E agora você entrou numa que não adianta só a moral, porque você pode ter uma moral e você, por desconhecimento, por ignorância, cair em armadilhas. Então, eu acho muito legal essa divisão para dizer quantos médiums se perdem porque pararam de estudar. Ah, eu já sei, eu tenho 30 e poucos anos de doutrina, eu tenho 40 anos de doutrina. Desculpa, mas se você usa desse expediente para falar que você é espírita, você ainda não é. Porque eu não sei quantos anos eu tô e eu não vou fazer essa conta. Não vou fazer essa conta, porque aí eu vou ter que me responsabilizar pelos anos que já estou e ainda não consigo praticar. Nem Totalmente. eu, hein? Mas aí é vaidade, gente, né? Que você pega. Claro que tem a questão da educação. Eu acho que tudo é a questão do estudo, da educação. Desenvolvimento de um país, desenvolvimento da pessoa, é na educação. Mas se você deixa falar também mais alto a vaidade, aí pega também. Por isso que tem, né, nessa pergunta que a nossa amiga Analice fala, o pessoal aceita que foi a Virgem Maria que mandou, foi o Einstein, sei lá. Desculpa, tem que ter critério para avaliar, tem que ter. Nós somos os seres ainda tão pequenininhos, vamos baixar a pelota, né? Porque não. E deixar a vaidade de lado, deixar ir atrás do estudo. E é aquilo, né? Da humildade. E que eu acho que a Ana salientou a prudência, né? Quando ela estava falando sobre tudo isso, ela estava dizendo a prudência, que é o que Kardec fala. E eu achei muito interessante que quando Kardec vem falar isso, numa nota de rodapé do Herculano, eu fui conferir para ver se eu não estou errado. Eu até peço licença, porque eu acho muito importante
Assim, eu estou em dúvida mesmo. Será que esse livro foi realmente escrito pelos espíritos há tanto tempo atrás, assim? Estou em dúvida, sabe por quê? Porque Herculano, quando traduz, diz assim, muito comum esse fato, ou seja, o fato de seguir, né, sem prudência, que vem ocorrendo com espantosa intensidade no Brasil. Aí eu tenho que rir, desculpa. Em virtude da propagação da prática espírita sem o desenvolvimento paralelo do conhecimento doutrinário. Por toda parte aparecem publicações inoportunas, desviando a atenção do público dos problemas fundamentais do espiritismo, excitando a imaginação e orgulho dos médios incultos, que, ainda em desenvolvimento, se deixam empolgar pela vaidade pessoal, dando atenção aos elogios de companheiros menos avisados e sendo envolvidos por espíritos pseudo-sábios, sistemáticos, imaginosos. Fra, todo cuidado é pouco nesse terreno. Achei essa nota de uma riqueza fantástica. Fantástica porque aí ela coloca o seguinte, todos nós, se nós não tomarmos mão de um bom senso, de uma crítica, da razão, da prudência, todo cuidado é pouco nesse terreno, para avaliar se aquilo realmente que está vindo contribui, né? Como diz o outro, né? Vamos lá, desculpa aí, dá licença. Influi e nem contribui, né? Influencia negativamente e não contribui em nada. Só rebaixa o espiritismo, colocando naquele lugar de superstição, de ignorância, de um monte de coisas que não é a doutrina. Então, achei assim, Bom, vamos lá. E é por Herculano, isso unido que a Kardec. tantos falham, né, nas suas missões aqui na Terra. Interessante que eu vi uma pesquisa hoje também, que a média do QI no Japão, né, dos adolescentes, pessoal, dos jovens, é 113. Do americano, 100, e do brasileiro parece que está 85. É porque o brasileiro é mais burro? Não. É a disciplina, é o estudo. Ninguém é mais burro, ninguém é mais. Claro que tem aqueles que são de mais, de menos, mas são pontos fora da curva. A maioria é a falta de disciplina e de foco, de vontade. Desculpa, onde veio essa pesquisa? Foi um professor de cursinho falando para os alunos dele, Sim, né? Que ele estava falando assim da péssima que o Brasil tem uma das piores tipos de educação do mundo, né? Porque você vê que o pessoal se forma, estudam 8 é anos, não verdade. sabe interpretar um texto. Então é isso que ele estava dizendo. É. E também o que ele estava dizendo assim que o professor precisa voltar a ter o direito de mandar o aluno ficar quieto, a se retirar da sala, porque está importunando. Então, ele estava falando desse tipo, do respeito que os alunos de qualquer idade deveriam ter pelo mestre, por aquele que está te ensinando. Exato, isso aí. O grande problema, na minha opinião, dos médiuns nas casas espíritas é justamente tudo isso que nós estamos falando. As pessoas, primeiro, as pessoas endeusam aqueles que têm uma mediunidade, principalmente uma mediunidade aflorada, né, como que escrita ou visual, seja qual for. As pessoas endeusam porque pensam que a pessoa é melhor do que os outros. Isso, então, começa a fazer com que aquela criatura que aceitou aquela tarefa como uma missão, porque ele precisava daquilo, é uma tarefa que ele teve para vir aqui, ele começa a se achar importante. Então, como tudo isso que nós falamos, esse é o grande
Eu acho que aqui nós devemos ressaltar para quem vai nos ouvir que fique atento, porque viemos aqui sendo com a mediunidade aflorada para, evitar os nossos débitos, fugiu a palavra aqui, mas para que nós possamos saldar os débitos passados. E se não percebermos, nós vamos angariar mais débitos do que aqueles que nos trouxeram até aqui. Então, assim, precisamos sim entender que é uma tarefa que devemos executá-la com responsabilidade, principalmente estudando para saber e observando quais são os médiuns, quais são as mensagens que estamos passando, o que estamos recebendo, avaliar e deixar de nos envaidecer, né? Porque as pessoas realmente pensam que são melhores do que os outros simplesmente porque têm uma mediunidade aflorada. E isso atrapalha a sua vida e a vida dos outros. Porque os outros também começam a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Porque o que adianta você ser um médium escrevente se você recebe qualquer espírito falando? Ou se você, como diz aqui no texto de hoje, você acredita em tudo que fala para você. Então, você está se prejudicando e prejudicando os outros, porque muitas pessoas que frequentam uma casa espírita não têm conhecimento, não muito conhecimento, nenhum conhecimento quando entram na doutrina. Então, eu acredito em tudo que falam. Isso é verdade. E se a pessoa falou, é verdade. Se o espírito está falando, é verdade. Ele não sabe disso. Esse é o cuidado que temos que ter, porque nós vamos ser responsáveis por tudo que ocorrer pelas palavras que proferimos, sejam elas nossas ou de um espírito que veio passá-las. E aí acham bonito criticar outras crenças que fazem isso também, que as pessoas seguem cegamente. E é tão interessante porque daí, na sexta pergunta da Ana, Aninha, hoje foi fera, né? 7 perguntas, caramba. Por que o isolamento é prejudicial para o médium? Ora bola, se ele se isola, é fácil perder o controle. É facinho ele perder total a capacidade de discernimento. Capacidade de discernimento, porque ele parou de entrar em contato com o outro para ter outras ideias, para ter outra, né, para pelo menos ser questionado e questionar, que é importante questionar. Veja, Jesus usou desse método, questionar. Eu preciso ir em busca de buscar, né? Em busca de buscar é fogo, né? Em busca de esclarecimentos que eu não tenho, porque nós não sabemos tudo. Mesmo isso que nós estamos falando agora, nesse exato momento, daqui um ano, quando estivermos estudando, quantas outras coisas poderíamos acrescentar? Quantas outras ideias poderão nos vir e nos fazer entender diferente? Então, é muito bacana pensar que não adianta você querer se colocar numa posição de que eu já aprendi uma vez, eu fiz um curso no ano tal. Não, você fez um curso para tentar adquirir uma sistematização de algum conteúdo, mas é só ali ralando, você fazendo leitura, você se debruçando, que você vai em busca, porque não adianta querer ler uma, né, como é que a Teresa sabe, a Nilce sempre diz, tem que ler com o dedo. Tem que ler com o dedo porque é fazer essa leitura. Peraí, mas do que ele está falando aqui? Do que ele está explicando aqui? Então, muitas coisas poderiam ser diferentes, poderiam ser evitadas se nós parássemos por um instante para dar valor para o tempo que nós investimos em nossa formação como ser integral. Aí, nossa, aí quanta coisa precisa para tudo isso, né? Eu acho que nessa pergunta que a Ana fez, o isolamento, é muito importante ele não se isolar e ouvir as críticas, porque muitas vezes a pessoa faz algo, diz algo, acredita em algo, na realidade está pensando que é a realidade, mas assim, quando você ouve
e vai refletir naquilo que a pessoa falou sobre a sua mensagem, todos nós temos um mentor querendo nos ajudar. De um lado temos o obsessor, do outro nós temos o mentor aqui tentando nos ajudar. Obviamente que quando vamos refletir, algumas ideias vão passar na nossa cabeça mostrando aonde está, o que está mais pegando naquilo que precisamos, que estamos fazendo. E aí, realmente, nós vamos entender, mesmo que seja assim, por naturalidade, ou então por conhecimento, não, mas simplesmente e refletidamente nós vamos verificar que estamos errados e podemos tomar um outro posicionamento. Por isso é muito importante perceber quando estamos sendo assim isolados, porque como a Ana falou, e aqui o texto também diz, eles tentam nos isolar. Eles tentam afastar de todas as pessoas que possam trazer uma luz para nos tirar daquele bloqueio mental. A Teresa falou agora há pouco a respeito da humildade. Eu acho que é de grande importância nós sermos humildes e buscarmos mostrar realmente as mensagens, aquelas que nos deixam dúvida. Vamos mostrar aos outros, vamos compartilhar, porque, na verdade, nenhuma mensagem que a espiritualidade, que os bons espíritos passam, é para ficar para uma pessoa só. Ela é para ser difundida, para esclarecer, para orientar, para motivar não só a nossa, eventualmente, né, o desenvolvimento, o desabrochar da nossa mediunidade, mas, acima de tudo, a desabrochar em nós bons sentimentos, para que nós aproveitemos isso para a prática do bem, do amor, para o conforto e o amparo do nosso próximo. Então, pedir ajuda, pedir opinião é muito importante. Por quê? Às vezes nós achamos que nós recebemos uma mensagem maravilhosa. Gente, tem 400 e tantos livros do Chico psicografado aí. Nós vamos achar que uma mensagem psicografada por nós é melhor? O trabalho que ele deixou para nós não precisamos olhar um pouquinho por elas, lê-las, conhecê-las, da mesma maneira que conhecer a doutrina espírita. Porque, realmente, né, quando a gente fez a quinta pergunta, como podemos avaliar as mensagens que nos chegam? Em que critérios devemos nos basear? Do bom senso? Sim. Mas se nós não tivermos conhecimento, como é que nós vamos saber que estamos tendo bom senso? Se nós não analisarmos, Kardec não disse, vamos rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira? E esses espíritos, eles procuram nos envolver mesmo, não é? Dizendo palavras como foi colocado, né? Palavras diferentes, não é? Trazendo novas ideias. Será que nós temos um conhecimento geral de ciência, de filosofia? Tudo isso é importante, nós temos que pensar tudo isso. Então, a humildade tem que estar conosco o tempo inteiro, não é? Para que nós possamos realmente, e é através dessa conversa, da ajuda do outro, que nós vamos ter critérios para que possamos nos basear. Sozinhos, dificilmente nós vamos conseguir acertar. É complicado porque o que vamos fazer para evitar? Vocês estão falando de humildade. Bom, muito bom. Mas acredito que também, às vezes, é preciso um pouquinho de ousadia para também questionar, e aí que as pessoas confundem, questionar os espíritos.
A gente tem tomado bastante, muito, como é que é aquilo lá que diz assim, fica com muitos dedos. O espírito veio dar uma comunicação e simplesmente segue ele. Não, questiona. Porque quando você começa a questioná-lo, ele vai cair em contradição. Então, aí, acham que isso não é ter humildade. Pelo contrário, é porque você não quer divulgar que você questiona. E você passa pela sabatina. Gente, Kardec perguntou aos espíritos. E aqui, veja só, na nossa tradução, a gente tem que lembrar disso, né? Quantas perguntas foram feitas? Não é legal pensar nisso? Né? Depois da dissertação vem a parte foram no Livro dos Espíritos, foram 1019? 1009? Não sei, agora também não me interessa. Não é importante o número agora. Ele perguntou, e de lá que desmembrou, inclusive, esse livro, porque ele ainda ficou com dúvidas. E não bastou, ele foi no Evangelho. E não bastou, e ele foi fazer o Céu e o Inferno. E não bastou, e foi fazer a Gênese. Então, quer dizer, se o codificador que estava ali para este fim questionou, por que que nós não podemos? Então, acho que fica esse meu pensamento assim para a gente debater um pouco, talvez, ao longo desse nosso estudo. E olha, qual é a nossa tática aqui? A Ana fez uma leitura mais criteriosa do que todos nós, e ela veio com perguntas para nos provocar. Olha que bonito isso. E Jesus fez isso a todo instante. Perguntava: o que queres tu? O que é? Quem é o filho de, né? Quem dizes que sou? Não é? Hoje de manhã foi muito legal porque eu lembrei no momento da aula que somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Então, no nosso momento de existência, talvez temos que ser um pouquinho mais ousados e não acreditar em tudo que nos dizem. A questão também é avaliar. Eu acho que ser humilde, ser ousado, questionar e avaliar. Kardec fez muito isso. Quantas respostas ele recebia de várias fontes diferentes? Ele, por aí, para que ele pudesse avaliar. Quando recebemos uma mensagem muito empolada, aquela que vai e volta sem dizer nada, espírito superior que quer nos ajudar, ele vai falar de forma direta, objetiva. Uma coisa muito importante que nós não podemos nos esquecer é de orar. Orar e vigiar. Porque se nós estudamos, nós sabemos perfeitamente que a sintonia nossa vai nos ligar ao tipo de pensamento que nós quisermos. A oração nos dá a oportunidade de uma sintonia com os benfeitores, a nos ligarmos com o nosso mentor, a sentirmos as inspirações que eles nos proporcionam, que foi o que a Sandra falou agora há pouco, né? Ao lado nós temos o obsessor, do outro temos o mentor. Então, a oração e a vigilância é muito importante. Nós não podemos jamais nos esquecer disso. Por isso que nós falamos, porque o que podemos fazer para evitar o processo obsessivo? Imunidade tem? Não, não tem imunidade. Mas temos recursos. Aí é que é importante. Temos recursos. Temos o estudo, temos a oração, temos a vigilância. E uma coisa que a Silvana sempre lembra a gente: atenção, prestar atenção. Isso é muito importante. Prestar atenção ao ambiente que nós nos encontramos, prestar atenção se é o momento que nós estamos ali para receber essa mensagem, porque isso também é importante. Sabemos aonde nós vamos realmente produzir melhor, agir melhor. Nós não podemos realmente
o médium psicógrafo, por exemplo, sair escrevendo em qualquer lugar. Não é assim, não é? Nós temos que nos preparar para aquele momento da psicografia, temos que nos preparar para a psicofonia. Temos que realmente orar e buscar realmente essa sintonia com o bem. As sugestões vão vir? Sim, é o que nós estamos falando, né? São ideias que vêm, sugestões, às vezes mínimas que vão surgindo. Mas se nós realmente buscarmos orar, nós vamos com certeza identificar. Ana, quando eu descobri que precisava orar, eu estava numa sala bem grande e eu falei, eita, né? Essa é a Silvana, né? Eu vou ter que orar todo instante, todo dia, todo momento. Quá, 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 quá. Falei, é a minha constatação. Para mim ficou evidente que naquele momento eu ia precisar orar todo instante. Pensou algo, entre em oração. Até que você começa a acostumar a dizer, peraí, esse pensamento não faz parte de mim. Porque a ideia essa que você diz, como prevenção, a gente está muito acostumado a ir para o remédio final, né? Que seria o processo de diálogo com o espírito para tentar fazer ele entender. Mas o processo inicial é a oração, é manter a conexão através da oração. Então, é muito interessante, né? A vida toda é vista dessa forma. Em vez de fazer profilaxia, nós vamos lá tentar a medicação no último momento. E que o que acontece? Naquele momento, por tudo que já foi dito até agora, às vezes você não consegue se concentrar na oração. No momento da obsessão, não consegue se concentrar na oração. Fica muito mais difícil, fica muito mais complicado. Então, acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer. Espera aí, o que eu estou pensando é meu? É legal? É elevado? Está ajudando? Vai me prejudicar? Porque o nosso costume virou muito isso. Nem paramos para pensar o que estamos pensando. E é isso, é para todos nós, com E certeza. isso também no nosso dia a dia, não é? Não é só com relação à nossa, vamos dizer, a nossa comunicação com os desencarnados, não. É Não, no nosso dia a dia, porque, na verdade, nós interagimos o tempo inteiro, 7 por não é? 24, Ana. Exatamente, as pessoas nos influenciam e nós influenciamos. O que é isso? Não é? É o que Kardec coloca lá. O processo obsessivo é um processo. Ele realmente acontece gradativamente. E é o que você falou. Se nós nos preocuparmos em analisar desde o começo, nós podemos evitar para que não chegue ao ponto de nós realmente precisarmos entrar num diálogo. Quantas vezes, quantos exemplos André Luiz nos deu nos seus livros a respeito da frequência da pessoa na casa espírita, se ela realmente absorve o evangelho e procura se renovar, automaticamente há a distância de obsessor do obsidiado. Por quê? Porque ele mudou a conduta. Porque se ele não mudar a conduta, aquele espírito se afasta e o outro toma conta. Porque somos nós que temos que realmente nos vigiarmos. Da mesma maneira que nós temos que nos preocuparmos também com o tipo de pensamento que nós temos para com o outro, para que nós não venhamos também a sugerir coisas negativas que possam prejudicar o outro. Nós já temos um certo conhecimento, pequeno ainda, mas da responsabilidade que nós temos para com as nossas atitudes e os nossos pensamentos para com o nosso próximo. E é isso que Kardec procura nos mostrar quando ele fala aqui, não é? A obsessão, ela é de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. Eu queria falar bem isso que você está dizendo aí, Ana, chamar bem a atenção disso.
nós damos brecha no nosso dia a dia, nosso pensamento, com a nossa maledicência, com os nossos pensamentos, né? São sentimentos que muitas vezes trazemos dentro de nós, que às vezes inveja, de cobiça, que faz com que nós olhemos o nosso semelhante e emitimos, mesmo que seja só nosso pensamento, algo desagradável ou algo para, como que se diz, para não menosprezar, para desacreditar ou então mostrar um ponto fraco, qualquer coisa que venha prejudicá-lo, mas nós não estamos percebendo que quando estamos emitindo qualquer fala, qualquer pensamento, qualquer algo contra uma pessoa, nós estamos emitindo contra nós, porque aquela pessoa vai ser atingida se ela estiver conectada conosco. Mas nós vamos ser atingidos por aquilo que emitimos para o outro. Porque é por isso que vivemos uma das leis da vida é recebermos de volta tudo aquilo que emitimos, não é mesmo? Então, muitas vezes, fazemos um julgamento que nem sabemos se é certo. Pode até ser certo na nossa cabeça, mas e daí? A vida da pessoa, cada qual vive do jeito que quer, cada qual vive como pode, como sabe, como quer. E nós, sem nos darmos conta, estamos prejudicando a nossa vida, não a do outro. Porque nós podemos falar e fazer do outro o que quisermos, mas os mais prejudicados somos nós. Satisfeita, dona Ana? Então, vamos pedir para a Carla fazer o nosso encerramento, por favor. Sim. E assim, agradecidos que estamos por mais uma noite de muito aprendizado. Que a gente possa ter nossas mentes muito claras. Estamos aqui. Só um pouquinho, Carla. Tá muito baixinho. Vou pedir para você recomeçar, depois eu corto. Tá muito baixinho. Então, assim, agradecidos por mais esse estudo, agradecemos à espiritualidade por estar aqui conosco, aos nossos mentores individuais, aos mentores do curso, do livro, do estudo do livro dos médiuns e aos mentores do espaço do Evangelho, que nos proporcionaram muito aprendizado. Que possamos ter esse aprendizado, que estamos aqui como médiuns para servir, que possamos ter a clareza, né, da nossa função ou missão. E assim agradecemos a Ismael, a Maria, por todo o seu amparo, a Jesus, o nosso mestre, que esteve conosco, que nos faz seguir o seu caminho. Possamos ter em nossos corações seguir o Evangelho de Jesus. E a Deus nosso Pai. E encerramos então através da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.